quanto receber uma ligação ou aquele e-mail tão esperado marcando uma entrevista no Canadá? Aquela empresa dos sonhos. O que você faz? Vai e espera o melhor? Que os outros candidatos sejam pior que você? Ou você se prepara? Olá, meu nome é Shirley, da Canadá Smart. Eu não trabalho em RH, não sou especialista em RH, mas eu já participei de mais de 200 entrevistas aqui no Canadá, inclusive em empresas grandes e do governo, e eu recebi a job offer em aproximadamente 90% das entrevistas que eu participei, então eu acho que eu posso te ajudar. O processo seletivo aqui no Canadá é um pouquinho diferente do Brasil, principalmente a parte das entrevistas. Mais ou menos a maioria das entrevistas que eu participei foi comportamental, perguntas comportamentais, e algumas técnicas. Técnicas são aquelas perguntas relativas à sua função, relativo à sua experiência naquela função da vaga que você aplicou. Por exemplo, de TI vai perguntar se você tem um curso tal, se você trabalhou com isso ou aquilo, o que você fez lá na codificação, ou não sei o que lá. Por exemplo, se você trabalha na construção civil, qual tipo de cimento tu usou, quais ferramentas que tu já tem habilidade. Essas são as perguntas técnicas, tá? Hoje, nas perguntas comportamentais, tá? E como responder essas perguntas, tá? Então, eu vou falar uma pergunta que, sério, sempre cai nas entrevistas que eu participei, e às vezes com uma palavrinha diferente, tudo, mas no geral significa a mesma coisa, tá? Eu vou falar em inglês, depois em português. Tell me about a time that you had a project with multiple deadlines. Me diga um projeto em que você trabalhou com vários deadlines, com vários prazos de entrega. Ok. Então, assim, aí o que eu fiz nas minhas primeiras entrevistas, né? Que não é para você fazer isso, né? Primeiro que, como eu nunca tinha ouvido essa pergunta, eu ficava assim, o quê? Pode falar de novo? Então, assim, a primeira dica, se familiarize com as perguntas já em inglês. Leia em inglês, escute em inglês e tente responder em inglês para você mesmo, para você praticar, tá? Então, ok, a pessoa falou, pela terceira vez eu consegui entender, e aí tá, sim, eu tive um projeto tal que, assim, eu tive um projeto uma vez, falei bem assim, um projeto uma vez, e que eu tive que fazer várias tarefas, mas eu entreguei tudo dentro do prazo. E me achando a poderosa porque eu respondi o que eu achava que eles gostariam que eu respondesse. Errado. Assim, o resultado final é importante, mas não é isso que eles estão querendo saber nesse tipo de pergunta. Eles querem saber como que é a sua relação interpessoal, como que é a sua capacidade de organizar, de lidar com uma situação de estresse, ou de lidar com vários tipos de pessoas. Tudo isso eles vão analisando conforme você responde. Então, o primeiro passo foi o que eu disse, que você tem que se acostumar com a pergunta em inglês para você não ficar gaguejando ou pedindo para a pessoa responder, falar várias e várias vezes, né? Então, o segundo passo, você vai colocar a pessoa dentro do contexto, dentro da situação. Como se você estivesse contando uma história de terror e a pessoa fica assim, quero saber mais. Então, tipo assim, você tem que contar com detalhes, envolver a pessoa, trazer ela para sua realidade, tá? Então, você vai contar o cenário, vai contar a situação. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhava na empresa tal, na época tal, eu era assistente de compras, que tinha 55 assistentes, um gerente e tal, e a gente tinha um caminhão para trazer da, da Alemanha. Então tá, eu consegui colocar a pessoa dentro do meu contexto, dentro da minha história. Então, essa era a situação, né? Eu tinha que trazer o caminhão da Alemanha, eu era só uma assistente de compras, né? Então nós éramos 55 pessoas, então a pessoa já consegue perceber. Tá, então é um problemão, né? Então, tipo, a pessoa vai estar lidando com várias coisas. Aí você vai dizer, logo depois que você conseguiu
trazer a pessoa para o seu mundo, para sua situação, você vai dizer, o que que era o problema, qual eram os deadlines, qual eram os prazos que você tinha que cumprir, né. Então aí tu vai falar mais detalhes, né. Ah, o caminhão tinha que vir e chegar no Brasil em 60 dias, né, então ele estava na Alemanha ainda sendo fabricado, então eu tinha que trazer, mas tinha que ser entregue para o cliente final em 60 dias, mas antes de ser entregue, ele tinha que passar por uma adesivagem, ele tinha que ser vistoriado, então várias outras micro tarefas entre a tarefa grandona que era entregar o caminhão. Ok, esse era o problema, né. Então eles vão querer saber assim: "Ok, agora a ação, né, o que que você fez para conseguir entregar aquele caminhão dentro do prazo?". Aí você vai dizer: "Então, para conseguir resolver essa situação, eh, com sucesso, eu trabalhei com a equipe tal para fazer a adesivagem, eu contratei uma empresa terceirizada para fazer o transporte, para eu não me preocupar com aquilo, enquanto eu fazia as outras partes, que era o pagamento, que era o agendamento com o técnico para vistoriar, e enquanto isso, eu falava com outro colega, pedia autorização do budget que foi aumentando com o meu gerente. Então você vai falando tudo o que você tinha que fazer, tá. O que você pode também dizer é que nem tudo é um mar de flores, né, tipo, o frete internacional atrasou e isso causou com que a gente tivesse que fazer um expediting é tipo um aceleramento lá na adesivagem, mas por causa disso, eu já tinha meio que negociado que, dentro daquele prazo, se tivesse que atrasar 7 dias, não iria cobrar multa ou extras porque o caminhão chegou um pouco atrasado, blá-blá-blá, blá-blá-blá. Enfim, né, você vai desenrolando a história, mas sempre tentando, né, colocar você, assim, em destaque na situação. E uma terceira dica agora é você se comunicar não somente com as palavras, porque uma coisa é você falar, que nem eu tô falando e tal, e empolgada, e se lembrar da história, e seus olhos brilhar, e você sorrir, e você ficar nervosa, tipo, né, um teatro. Não exagerado, né, gente? Mas outra coisa é você falar assim: "Então, eu trouxe o caminhão e deu tudo certo". E aí fica assim, ou se fica retraído, ou assim, ou com a bolsa dentro em cima do colo, com a voz baixa, monótona, do outro lado a pessoa tá dormindo. Não, não é assim. Você tem que se portar, você tem que demonstrar que você é dona da situação ali. Para finalizar, você vai falar qual foi o resultado. Ah, consegui entregar o caminhão no prazo estipulado. Ah, não consegui entregar no prazo estipulado, mas o cliente final, eu contatei o cliente final, ele expliquei a situação do frete atrasado, blá blá blá. Ele entendeu, nós demos um desconto, ou sei lá, enfim, você vai falar qual foi o resultado final. Enfim, concluir com chave de ouro. Então, assim, recapitulando, você tem que falar a história em 4 etapas, né, explicar qual a situação, explicar qual era o problema que tu tinha que resolver ou lidar com pessoas, ou enfim, colocar o que que você trouxe, né, o que que você, eh, as tarefas ou as micro tarefas que você estava no meio da situação, como se você o desenvolver da história, né. E por final colocar o resultado, positivo ou negativo, porque o que importa é o seu comportamento durante todo o processo. E lembrando, sempre gesticular, se você não gosta de falar com as mãos, mas fala com tom alto, coloque o seu corpo, assim, para frente para demonstrar interesse, e acreditar em você mesmo, que você consegue, que aquela vaga é sua, que é eles que estão perdendo se não te contratar. Então, assim, o seu espírito, né, você por dentro, vai falar mais do que as palavras, né. E é isso, eu espero que tenha ajudado, esclarecido um pouco mais o que que é as perguntas comportamentais, que em inglês é behavior questions. E se você ficar interessado em saber mais sobre esse tipo de perguntas, ou como que é o processo seletivo canadense, como são as empresas canadenses, como preparar o seu currículo, como fazer a cover letter, quais são as melhores empresas no Canadá, quais são as agências de emprego aqui do Canadá,
Tudo isso e muito mais tem no nosso e-book, Como se preparar para a entrevista canadense. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser adquirir, ou continue acompanhando o nosso canal, que eu vou sempre trazer esse tipo de assunto. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem possa estar precisando disso, né? Então, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Tchau!